Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos já dar uns minutinhos aqui. Nós vamos aguardar o Marcelo. Já mandei o convite para ele, tá? Para ele estar aqui com a gente junto na live. Vou mandar o convite novamente. Vamos lá, vai dar certo. Bom, para quem já está aqui comigo, vou sugerir para vocês se acomodem aí. A gente tem bastante informação para passar hoje. Pega aqui, eu fiz um chazinho para molhar as palavras aqui nessa live. Tem bastante informação. Oi, Gustavo, boa noite. Estou aguardando só o doutor Marcelo aceitar o convite que eu encaminhei e a gente vai dar início aqui à live para falar sobre esse assunto tão importante. Vamos aguardar aqui só mais uns minutinhos, ver se ele recebeu o meu convite. Vamos lá. Marcelo. Aqui, ó. Mandamos novamente. Vamos ver se agora vai. Só finalizando aqui algumas questões da live do Instagram, como a gente é nova nessa questão aqui, a gente só está finalizando essa questão do convite para o Marcelo, para a gente dar início aqui à nossa live, tratar desses assuntos aqui, que são os golpes nos beneficiários do INSS. Vamos lá, Simone, olha, João Damasceno, Gustavo, já falei o oi. Vamos lá, galera, tem bastante informação. Charles, Bruno, a Miriam, Beatriz, o Denis, obrigada, pessoal, obrigada, a gente já está finalizando aqui essa questão da solicitação. Finalizando. Ah, agora acho que foi. Ah, Tudo bem, doutora? tudo bem, doutor? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ótimo, vendo bem, ouvindo bem, e você?
Também, tudo certo. Deixa eu só agora resolveu aqui mexer no meu. Agora vai. Agora vai. Celular. Vamos lá. Vamos lá. Resolvidas essas questões, as questões da live, né? Dos convites, vamos dar início, então, aqui à nossa live. Tá? Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, tá? Que vai estar acompanhando. Tem bastante coisa boa que a gente vai falar essa noite. Então, primeiro, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Juliette Maziero, eu sou advogada previdenciarista, trabalho com os benefícios do INSS aí já há 11 anos, né? Estou nessa área. E pensando nessa questão dos golpes do INSS, né? Pensei, nossa, o que a gente poderia linkar junto com o previdenciário para passar uma informação bacana para as pessoas? E aí entramos aí em contato com o Dr. Marcelo, que prontamente nos atendeu, topou fazer essa live com a gente e montar essa estrutura e passar umas informações bem completas junto com o previdenciário. Eu vou pedir então, Dr. Marcelo, para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está aqui com a gente. Vamos lá então, doutora. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, que você me fez. Fico feliz de poder estar aqui junto com você. Tenho certeza que o pessoal que ficar com a gente aí vai sair daqui com várias dicas, aprendendo muita coisa que a gente não tem nem noção, né? Então, assim, eu me chamo Marcelo, sou o Dr. Marcelo Nadim, né? Trabalho aqui em Campinas, trabalho na área criminal, né? E a gente vem ajudando os nossos clientes nessa área sobre os golpes virtuais e cibernéticos que as pessoas têm sofrido, né? Não só na questão do INSS, mas tantos outros golpes que têm crescido muito essa demanda, né? Hoje em dia, cibernético, virtuais. Então a gente tem atuado bastante nessa frente. Hoje a gente vai dar várias dicas para o pessoal aí, como se prevenir, como fazer se sofreu algum golpe, vai ser muito legal. Vamos lá, então. Feitas as devidas apresentações, conforme o Dr. Marcelo falou, né, já introduziu, já tem bastante notícia, né? A gente vê na TV, na internet, principalmente na internet, com relação ao aumento dessa questão dos golpes, né? Tanto, né, o golpe na fila do banco, esses golpes comuns, outros tipos, mas principalmente esses golpes nos beneficiários do INSS, né? Aposentado, pensionista. Aqui no escritório a gente tem uma procura, né, alta. Doutora, aposentei, olha, meu benefício veio mais baixo, o que está acontecendo, né? A gente tem uma procura grande com relação a isso. E aí, só para a gente alinhar aqui na live, pessoal, quem quiser tirar dúvida, a gente pode, no final da live, selecionar algumas perguntas conforme o nosso tempo aqui, selecionar algumas perguntas e ir respondendo para vocês com relação a essa questão dos golpes do INSS para os beneficiários do INSS. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar aqui para a gente, que aí no final a gente seleciona conforme o tempo e responde para vocês, certo? Inclusive, vocês podem mandar casos concretos que a gente fala, né? Alguma situação específica que tenha acontecido com algum conhecido ou com algum de vocês, tá? Então, aqui, o que aparece no escritório com relação aos golpes, né? O que a gente recebe aqui com relação ao previdenciário? Então, o cliente vem e fala assim, doutora, meu benefício veio mais baixo esse mês, o que será que está acontecendo? Uma das primeiras coisas que a gente faz é extrato de pagamento. Vai lá no meu INSS, pega o extrato de pagamento daquele mês, tem lá certinho a discriminação, né? O valor do benefício, se tem desconto de imposto de renda, o que tem. E aí aparecem os empréstimos consignados. Ou não, mas então, tem aqui o empréstimo assim, assado, o valor. O senhor não lembra de ter feito? Não, doutora, não fiz empréstimo. Não, tá aqui, ó, empréstimo, mostra. Esse é um dos mais comuns. Os golpistas, eles têm acesso aos dados
pessoais desses beneficiários e acabam fazendo já direto. Muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Tem empréstimo que é R$ 40 que vai descontando mês, 50, e a pessoa não percebe. Outro também que aparece muito aqui no escritório. Alguém entra em contato ali por telefone e fala, seu João, a gente precisa aqui atualizar seu cadastro. Vou pedir para o senhor me mandar uma foto. Tira uma foto do seu documento para atualizar o cadastro, né? Se não atualizar o cadastro, pode ser que seu benefício seja cortado, né? E é nessa que a pessoa, acreditando nessa ligação, acreditando no que está acontecendo ali, acaba tirando a foto, falando, fica com medo, né? Vou perder meu benefício, né? Vai ficar ali travado. Manda com esse documento. É feito um empréstimo, né? Em cima do benefício, e aí depois a gente entra naquela dificuldade para tentar resolver. E né, só para a gente simplificar, que também que acontece é direto no banco. A pessoa recebeu o benefício, acabou de aposentar, acabou de pegar a cartinha de concessão, chega lá no banco, aqui, seu fulano, tenho aqui para você um empréstimo liberado, R$ 25.000. Vai dar só tantas parcelinhas de R$ 100. O senhor nem vai sentir pagar. O senhor, vai ser ótimo, aquela viagem que você queria fazer. E aí, naquela conversa, a pessoa acaba assinando papel, fazendo empréstimo, né? É também uma das situações que acaba acontecendo, né? Infelizmente. E aí, doutor Marcelo, queria que você passasse para a gente, aconteceu o empréstimo, aconteceu o golpe no benefício do INSS da pessoa, aconteceu o golpe. O que a pessoa, qual que é o procedimento, o que a pessoa pode fazer daí para frente para começar a tentar solucionar essa questão? Então, doutora, é muito interessante isso, né? Por quê? Porque uma pessoa, né, que sofre um golpe cibernético, um golpe virtual, um golpe que aconteceu na internet, né? Primeira dúvida, né, que as pessoas têm: aonde eu faço um boletim de ocorrência? É na delegacia perto da minha casa? É em algum lugar especializado? E a grande maioria não sabe aonde fazer o boletim de ocorrência e às vezes, muitas vezes, acaba chegando na delegacia do próprio bairro, da onde aconteceu. Só que essas delegacias, elas vão fazer o boletim de ocorrência, né? Você chegando com as informações, mas assim, elas não são especializadas para resolver esse tipo de crime. Então, o que a gente orienta sempre aos nossos clientes, né? Sempre buscar a delegacia especializada. E muitas pessoas não sabem que em alguns estados do Brasil, né, existem essas delegacias especializadas, né? Essas delegacias hoje elas estão providas de pessoas capazes, de equipamentos de última geração, que vai conseguir de alguma forma ajudar, buscar, né, desvendar quem que está por trás desses crimes, né? Aqui no estado de São Paulo, a delegacia especializada, ela fica no centro de São Paulo, né? Junto à Polícia Civil, lá no centro de São Paulo mesmo, tem um prédio da Polícia Civil, fica no 16º andar da Polícia Civil. Lá na rua Brigadeiro Tobias, número 527. No final vou deixar o telefone aqui, porque você pode ligar lá, né? Conversar com o pessoal lá, são super atenciosos, vão te esclarecer todas as suas dúvidas, como que você deve proceder, né? Diferente de quando você vai numa delegacia comum, doutora, e às vezes nem eles mesmos sabem o que essa pessoa deve fazer, né? Então, como eles são especializados, tem pessoas capazes para isso, esse é o melhor lugar para se fazer um boletim de ocorrência, né? Outra maneira que você pode fazer é através do site, né, da Polícia Civil, delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br, né, na parte de outros crimes. Você vai colocar lá isso como outros crimes, né? E aí eles vão, de alguma maneira, encaminhar para alguma delegacia. Mas a melhor maneira que eu vejo hoje para conseguir resolver esses crimes que acontecem em nível de internet, né, cibernéticos, é através dessa delegacia especializada lá no centro de São Paulo, tá? Porque assim, eles têm toda a capacitação, os aparelhos necessários para buscar desvendar esses crimes, né? Estava vendo a doutora falar aí, é muito interessante, porque outra coisa muito interessante que a gente pode falar para o pessoal aqui, doutora, você pode ver, né?
porque ficou sabendo que essa pessoa, de alguma maneira, se aposentou, ou seja, tem agora o seu benefício, né? E aí eu falo para você, como que já estão sabendo desse benefício desse novo aposentado, né? Como que Então, conseguiram isso, né? viu? Já estão sabendo como conseguiram os dados, né? E hoje com a lei, né, de proteção geral de dados, né? Então assim, ela nos garante que aquele que vai causar um dano para outra pessoa, né? Tem o artigo 42, se não me falha a memória agora, eu não estou com ela aqui, vai falar o seguinte, que aquele que te causa um dano, ele tem que reparar lá. Então assim, se você se aposentou, olha a dica, se aposentou e já começou a receber ligações, ou até mesmo já é aposentado e começa a ligar, o pessoal começa a ligar, te oferecer Muito, várias coisas. muito. Eles... A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que falar para saber da onde que é, porque se tem como te mandar um e-mail ou um contato, porque administrativamente você vai solicitar essa informação, entendeu? Você precisa fazer essa prova. Ó, como vocês conseguiram meus dados? Por quê? Porque a partir daí você consegue entrar com uma ação na esfera civil, claro, tá bom? Pedindo um ressarcimento desse dano, porque vazaram os seus dados. E eles vão ter que prestar esclarecimento. Então, assim, é uma dica para o pessoal aí que dá para a gente fazer, né? Acho que é o máximo de informação, né, que a pessoa tiver, e de informação e de provas, né, ou algum horário, alguma coisa assim, para estar fazendo essa denúncia, fazendo essa reclamação com o máximo de informação possível para ser mais rápido e mais fácil de resolver. Sim, sim, sim. É. Outra coisa que eu tenho que informar aqui para o pessoal que está, né? O que acontece? Geralmente, quando a pessoa sofre um golpe, né, virtual, cibernético, geralmente o pessoal, quando você faz o boletim de ocorrência, ele vai ter que, tipo assim, enquadrar essa conduta em algum artigo penal, né? E geralmente é muito tranquilo, eles vão geralmente enquadrar no artigo de estelionato, artigo 171 do Código Penal, né? Só que o que Famoso acontece? 71. É, só que acontece, doutora, qual que é o grande problema nessa situação, né? Que a pessoa vai e faz o boletim de ocorrência, né? E às vezes quando ela chega no seu escritório, né? Ela fala, doutor, já fiz o boletim de ocorrência, tá aqui os documentos, eu quero que o senhor entre com uma ação, tome as medidas cabíveis. Só que o que acontece? Muitas pessoas não sabem que esse tipo de crime, né, a partir de 2019, com a lei de anticrime, ela sofreu uma modificação. Antigamente, o crime de estelionato, você não precisava representar. Você fazia o boletim de ocorrência, automaticamente era instaurado inquérito policial, ia ter investigação para chegar ao deslinde dessa situação. Hoje não, doutora. Você faz o boletim de ocorrência e você precisa entrar com a representação. Falar assim, eu quero representar contra essa pessoa, que eu preciso resolver essa situação. Então, muitas vezes as pessoas fazem o boletim de ocorrência, passa o tempo lá, que é de 6 meses, e quando chega no seu escritório, às vezes a pessoa já perdeu o direito, né, de tentar resolver isso na esfera criminal. Perde esse direito. Então, assim, muito importante deixar claro, se a pessoa sofreu um crime, né, virtual, tem que ir atrás de um advogado, esse advogado tem que fazer uma representação para ser instaurado um inquérito policial, para que esses fatos sejam apurados, aí o advogado vai ficar em cima, o delegado vai fazer tudo o que é necessário. Agora, se você for lá, só fizer o boletim de ocorrência, doutora, dificilmente isso vai andar, né? E Fica assim, lá, né? não, fica lá parado. E outra coisa que é interessante, né, que assim, né, as pessoas não sabem, mas no Código Penal, né, lá no artigo 171, no parágrafo 4º, ele vai falar do estelionato contra o idoso. Então, assim, ó, se o estelionato é cometido contra um idoso, né, o que acontece? A pena é aplicada em dobro. Então, assim, esse crime ele é punido de 1 a 5 anos. Então, vamos falar assim que a pessoa foi condenada no máximo 5 anos. O juiz pode aplicar em dobro se essa pessoa for considerada idosa, né? Então, assim, e muitas vezes isso passa, porque às vezes nem um advogado e nem um juiz se atenta. Então, tem que ter um advogado, né, para buscar a punição correta contra esses crimes. Outra coisa muito interessante que aconteceu com essa lei de anticrimes, né, modificações que ela teve em alguns artigos penais, ela acrescentou o parágrafo 5º, né, que é justamente isso que eu estou falando, que antigamente não precisava de representação, hoje precisa, né? Só que acontece, ela traz Acho que esse é um ponto importantíssimo para você frisar aqui para gente, né? isso, as pessoas não sabem, doutora, né?
E aí o que acontece? Esse parágrafo 5º, ele vai abrir algumas exceções. Quais são? Então, se a pessoa é maior de 70 anos, aí não precisa de representação. O delegado, você fez o boletim de ocorrência, beleza, o delegado ele é obrigado a instaurar o inquérito e apurar esse crime. Se é cometido contra criança ou adolescente, pessoas que têm problemas mentais, né? Então, assim, não precisa de representação, né? Mas muitas das vezes o que a gente vê é as pessoas chegando com o boletim de ocorrência. Eu já fiz o boletim de ocorrência, doutor, mas daí você vai ver, já passou lá o tempo que você poderia pedir a representação, buscar a punição, não é? Dessa pessoa que cometeu esse crime. E assim, doutora, tem aumentado demais os crimes nessa área de internet, crimes virtuais, né? A gente hoje está falando sobre os golpes do INSS. Mas assim, chega no escritório, muitos crimes assim, ó, difamação, calúnia, injúria, crimes esses que antigamente, né, a gente via o seguinte, uma briga entre as pessoas. Hoje não, esses crimes são cometidos, né, mediante a internet. E às vezes se propaga, né? E esses crimes também são necessária a representação. Então a pessoa só faz um boletim de ocorrência lá, a pessoa me caluniou no Instagram, no Facebook. Além de ele responder por difamação, calúnia, é um artigo que ele vai agravar a pena por conta da propagação pelo meio da internet. Então, assim, a gente precisa de um advogado para buscar os direitos, senão, assim, muitas vezes, na hora que vai atrás para ver, aí o Já delegado fala passou. assim, não, fez o boletim de ocorrência, mas eu não sabia se você queria representar ou não, a gente não deu andamento. Aí perdeu o direito. É sempre bom ter atenção com relação à questão do prazo, conforme você falou, a representação, né? A gente tem um pouco essa ideia antiga de, é só fazer o boletim de ocorrência, resolve, fica lá, dá andamento, depois quando você vai ver, não aconteceu nada, parou ali, né? Dentro do previdenciário, né? O que eu acabo orientando os clientes com relação a tentar evitar ações simples para tentar evitar, né, um pouco essa questão dos golpes, é o meu INSS, né? Fez o cadastro ali no aplicativo do meu INSS, CPF, senha, ele já tem o serviço de bloqueio para empréstimo consignado. A pessoa recebeu o benefício, não quer, não tem interesse, ela já pode ali bloquear esse benefício para empréstimo consignado. E aí eu já vi casos, por exemplo, de banco pedindo para a pessoa desbloquear no sistema porque não estava conseguindo fazer o empréstimo para depois liberar esse empréstimo para essa pessoa. Então, tem essa facilidade de, se algum dia, eventualmente, essa pessoa realmente precisar desse empréstimo, né, ir lá, desbloquear, fazer. Mas não, esse é uma das primeiras dicas, é bloqueio de empréstimo consignado. Dá para fazer, é meu INSS, a pessoa ficar mais tranquila. Outra questão importante que eu passo aqui no escritório, até comentei um pouquinho aqui no começo da live, né? Com relação ao extrato de pagamentos. O que eu passo de orientação para os meus clientes aqui e que acontece muito. O INSS ele tem parceria com algumas financeiras. Então, quando sai o benefício, sai o extrato de pagamento e sai o banco, que o INSS já abriu a conta e vai liberar o dinheiro ali. Então, o que eu faço? Eu vejo o montante que a pessoa tem para receber, o dia que vai estar disponível, o banco, o endereço, tudo direitinho. Então, eu falo assim, seu João, ó, vai estar disponível lá R$ 3.000 a partir do dia tal no banco tal. Ponto. O que acontece? Principalmente as financeiras ligam antes, vai estar disponível num determinado dia, uma semana antes, duas, liga lá. Seu João, ó, eu sou do banco tal aqui, financeira tal. O senhor já pode vir buscar o seu benefício, já está aqui, já está liberado. E a pessoa fica, nossa, mas espera aí, a doutora falou para mim que era lá para frente, como que está liberado agora, né? O que está acontecendo? E o que acontece? A pessoa, sem orientação, vai lá, saca lá os seus 2.800, 2.900. Eu já falei para ele que tem 3.000, mas ele sacou seus 2.800. Por quê? Muitas vezes as financeiras não falam que elas cobram uma taxa para liberar esse dinheiro antes. Então, eu sempre passo para o meu cliente, olha, vai estar liberado o valor tal. Se chegar lá e tiver um valor diferente disso, pede para ver o extrato. Ver o extrato do meu INSS e ver o que aconteceu. Porque esse é um dos pequenos golpes que acontece, é a omissão.
Financeiro e banco, omissão assim acontece demais, né? Essa do liberar o dinheiro antes e tirar uma taxa sem avisar, e lá, a pessoa pegou a carta de concessão, tá lá no banco, tá felizona, aposentou, vai receber, e aí aparece, nossa, olha aqui, tá liberado para você R$ 25.000 para você fazer um empréstimo. Olha, você paga em tantas parcelas, nem vai sentir, vai ser um pouquinho por mês. Só que não fala para a pessoa o quanto. Ah, tá emprestando 25 mil, mas quanto que essa pessoa vai pagar no final? Essas tantas parcelinhas, quanto que vai dar lá na frente? Não fala. É uma conversa assim para vender o empréstimo, para ser tudo muito fácil, para a pessoa já tá ali assinando a documentação de abertura de conta do cadastro, né, daquela conta para receber o benefício, já coloca ali um papelzinho de empréstimo no meio, assina e vai. Então, por isso que aqui no escritório eu faço questão de passar esse tipo de orientação, porque é muito fácil cair, é muito rápido. A conversa é muito boa, né? Então, é sempre bom ter o máximo de informação possível para na hora que for receber no banco ou quando oferecerem um empréstimo, já falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, cliente que recebe ligação do banco para pedir foto de documento, para atualizar cadastro. Eu tive uma cliente aqui que o banco ligou e falou assim: olha, era uma pensão por morte que um adolescente estava recebendo da mãe, e falou assim: olha, ele vai parar de receber tal dia. Tal dia ele vai parar de receber, mas eu tenho aqui um empréstimo para você. Você pode receber, fazer esse empréstimo e continuar recebendo um pouquinho para frente. Ela achou estranho e veio falar comigo: olha, doutora, aconteceu essa situação, mas já vai acabar o benefício dele? Eu falei: ué, mas não vai, até os 21. Então, olha só como chegou nesse ponto essa questão dos golpes do INSS. Acho que dá para a gente colocar aqui, doutor Marcelo, algumas situações, acho que você deve ter vivido aí no seu escritório, algumas situações, casos concretos que a gente viu aqui no meu, no seu, para ficar mais claro também para quem está assistindo. Sim, doutora, assim, algo que eu acho assim, interessante, né? Que assim, a maioria dos casos que chegam no escritório, doutora, a gente não consegue atuar no preventivo. A gente atua quando já aconteceu, não é? Então, eu É, digo sempre é para isso os meus mesmo. amigos, o advogado, ele não deve ser procurado apenas na hora que aconteceu o problema, não é? Então, assim, ó, mesmo que às vezes pode parecer algo tão simples, eu vou fazer um empréstimo no INSS, conversa com a sua advogada. Doutora, tem algum procedimento que eu tenho? Por que acontece? Vai evitar, né, a gente trabalhar no preventivo. Vou comprar alguma coisa, traz a documentação para o advogado analisar, né? Eu tenho um cliente que essa semana ele me mandou umas fotos, né? Que ele tinha me perguntado: doutor, preciso cortar umas árvores lá de casa lá. O que o senhor me diz, né? Eu falei para ele assim: olha, pela lei orgânica de Campinas, você tem que pedir autorização. Aí me mandou as fotos uns dias depois, as árvores tudo no chão. Não, porque eu li não sei na onde que pode. Então eu falei: ó, eu desconheço, mas se você Nossa, fez, o que acontece? Chamaram a prefeitura, tomou uma multa e pode responder por crime ambiental. Entendeu? Então, assim, as pessoas só vão procurar o advogado quando já aconteceu o problema, não é? E assim, eu sou advogado, né? E eu milito em algumas áreas, não sei de todas, né? A minha esposa mesmo, ela é CLT, né? Trabalha com carteira assinada na área da saúde. Às vezes ela vem perguntar, né? Marcelo, tal coisa trabalhista, eu não sei, Elaine. A gente vai ter que consultar um advogado, né? Então, assim, é, uma dica para as pessoas, viu? Conversa com o seu advogado, tira suas dúvidas, que você vai ver que muitas coisas aí vai ser melhor para você. Outra dica aqui para deixar para o pessoal, né, doutora? Você estava falando que o pessoal liga, requerendo fotografias. Viu? Fica a dica. Nunca confirme os seus dados por telefone, tá? Primeiro, porque eles podem estar querendo pegar os seus dados para entrar com um golpe futuramente contra você. Segunda coisa que eu tenho visto muito, né? O que acontece? Às vezes você teve um problema financeiro há alguns anos, né? E aí o que acontece? Fica com o nome com alguma restrição lá no Serasa. E assim, a partir de 5 anos, o Serasa ele não pode mais deixar o seu nome lá.
Mas não quer dizer que a dívida não exista. Ele não pode cobrar mais judicialmente, tá? Mas Uhum. extrajudicial, ele pode cobrar. Só que às vezes o que o banco faz ou a pessoa que você estava devendo faz? Ela vende essa dívida, ela cede os créditos dela para essa pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, para ela poder começar a te cobrar, sabe aquele telefonema que ó, o senhor tem uma dívida de não sei quando aqui, né? Ele fala, mas já está prescrita, mas ele pode cobrar, né? Por que ele pode te cobrar? Porque você confirma os dados. Quando você confirma os dados, ele vai falar, olha, somos da empresa X, né? Nós estamos agora com o seu crédito pronto. Ali ele já consegue o direito de poder te cobrar. Se você não confirma, ele não pode te passar os dados e ele não vai te fazer a cobrança. Então fica uma dica que não confirme dados de maneira alguma por telefone, tá bom? Doutor, eu tenho um caso interessantíssimo aqui do nosso escritório, né? Uma cliente nossa nos procurou porque ela sofreu um golpe, doutora, um estelionato sentimental, tá? Então, é uma mulher... Esse é mais, está começando a ser mais conhecido agora, né? Doutora, o que acontece? É uma cliente nossa, uma senhora, tá? O que acontece? Ela conheceu um rapaz, e esse rapaz prometeu o mundo para ela, né? Fez ela realmente se apaixonar. O dia que eu conversei com ela, assim, né? O filho que veio com ela e o filho que estava querendo que nós estivesse empenhado nesse caso, mas por ela deixava para lá, porque ela estava apaixonada, coitada, né? Mas o que essa Nossa. pessoa fez? Se aproveitando dessa situação romântica que viveu com ela, ele baixou o aplicativo do meu INSS no telefone dele, fez empréstimos no o INSS pelo aplicativo no celular dele, né? Viu? Nossa. Abriu conta no banco no nome dela, mas ele assinava cheque, ele fazia empréstimo, ele financiou um carro no nome dela, né? E hoje a gente Nossa. com isso, porque esse golpe, viu, tá muito assim, tá acontecendo demais, não é? A pessoa numa fragilidade aí, às vezes, né? Acaba se apaixonando e a gente, quando a gente se apaixona, é complicado, né, doutora? A gente já foi mais novinha, a gente já se apaixona, a gente sabe como é isso, né? A gente Fica fica meio... iludido, né? A pessoa fica iludida e confia, né? Ela Fica vai com confiando, tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá iludida, ela tem aquele mundo, né? Confia, doutora. Então, assim, qual que é a dica, viu? Se você tem um parente, né? A gente que às vezes tem uma mãe que ou é divorciada ou tá sozinha, a gente tem que tomar cuidado com quem se aproxima, porque numa situação dessa, essa senhora, assim, ó, tá com o benefício todo comprometido, tá com o nome todo complicado, esse carro não está sendo pago, tá com busca e apreensão, não sabe onde está o carro, né, fizeram locações no nome dela. Então, assim, a gente está tentando intervir para ajeitar novamente a vida dela, mas vai dar um trabalhão, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, doutora. Né? Na questão de golpes de empréstimos, né? Nós temos aqui também no nosso escritório alguns golpes que a gente pegou, doutora. O que a gente viu, né? A pessoa falou assim, doutor, apareceu um dinheiro lá na minha conta lá, né? Então, assim, fizeram um Já empréstimo, chegou aqui coisa parecida. colocou o dinheiro lá, né? Só que acontece, muitas vezes, a pessoa às vezes é senhor ou senhora, viu? E tá lá o dinheiro, ele nem sabe de onde veio, às vezes ele nem viu, tá aí usando e tal. Então, nesse caso, a minha cliente, que é a filha dele, veio até o escritório e falou assim, doutor Marcelo, 5 bancos diferentes, apareceu 5 empréstimos de 5 bancos diferentes, tudo na mesma época, olha que coisa, né? E colocaram o dinheiro lá, um pouco ele usou, outro pouco não usou, né? E o que acontece? A gente começou a intervir nessa situação, né? Nesses casos aí, e aí o que acontece? Como é que a gente conseguiu, de alguma maneira, provar? Porque assim, ó, eles colocam os contratos assinados, eles falam que o seu cliente foi lá e assinou. Então, o que a gente faz? Tem que pedir o grafotécnico. Tá? Então, assim, o cliente foi lá, colheu o material dele, mas o banco não tem o original. Por quê? Porque o cliente não assinou. Você está entendendo? E se ele colocar um documento falso lá, é crime, né? Então, assim, a gente que atua nessa área tem que ficar muito, assim, preparado para atuar nisso daí, né? Saber ser combatível para ajudar os nossos clientes, porque não é fácil, doutora.
Nossa, com certeza. Se você citou essa questão do golpe sentimental, né? Que a gente está vendo cada vez mais. E aí, essa pessoa seduziu, iludiu, e quando é da família, igual aconteceu aqui no escritório, uma neta acessou lá o meu INSS da avó, tal, ó, avó, tira foto aqui, é só para atualizar o cadastro do meu INSS, senão você vai perder a aposentadoria. E fez um monte de empréstimo no benefício dela, né? E aí começou a vir, começou a cair um valor menor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Apareceu aqui no escritório, puxei o extrato de pagamento, eu falei, olha, não, mas tá vindo menos por conta, ó, tem um empréstimo aqui, tal dia, de X ao dia de X. Inclusive, no sistema não tá. Você falou do contrato, a gente coloca para. Ele aparece o PDF para baixar contrato, mas nunca baixa. Não aparece o contrato. E aí, ele tem ali, né, as parcelas de quanto tal, mas o contrato mesmo não tem, não baixa. E aí, como que você vai? Aí tem que refazer senha, explicar para essa senhora o que aconteceu, né? Aí, já, com a sua dica de hoje, já orientar para ir para a delegacia, né, para fazer esse boletim na delegacia especializada, explicar que tem um para frente aí, que não é fazer o boletim e acabou, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, é bom estar sempre atento também. Senha do meu INSS, parece que não, mas é muito importante. É igual senha do cartão. Não dá para passar para qualquer pessoa, né? É seu benefício, sua senha. Se você tem um advogado que está cuidando para você, é relação de confiança com esse advogado que está cuidando para você. Fora isso, essa senha não pode ficar passeando por aí, porque dá para fazer muito estrago em cima do benefício, né? Você comentou também do dinheiro que aparece. Eu tive cliente aqui que chegou o cartãozinho para ele lá, ele não pediu o cartão, apareceu o cartão de crédito lá. Olha, só você ligar para tal número, desbloqueia, e aí você pode fazer compras, né? Já entra aí até um pouquinho no direito do consumidor, da questão abusiva, né? Mas está dentro desses golpes que acontecem, tanto de maneira geral, quanto desses aposentados, beneficiários do INSS, né? E aí, voltando também para a questão do parentesco, outra situação aqui no escritório. A criança recebia pensão por morte da mãe, o pai se separou da madrasta, a madrasta tinha acesso a tudo, o pai mudou de estado, a madrasta ficou em outro, recebendo o benefício de pensão por morte, falou, não vou devolver, não vou devolver. Ela estava como representante legal no INSS, no cadastro, tudo. Aí a gente teve que aqui se desdobrar e fazer toda essa alteração de representação legal dentro do INSS, dentro do sistema ali do cadastro, para depois fazer alteração dessa representação dentro do banco, para passar a nova conta do pai, para começar a receber. Então, existem inúmeros tipos de golpes que acontecem. Acho que o que a gente pode, o que a gente tem que deixar assim, bem reforçado, bem claro, é a questão da senha do meu INSS. Sempre estar atento ao extrato do banco, o valor que está caindo, a hora que vai receber benefício lá no banco, né? Não ir na emoção, tá bem ali atento no que está fazendo. E também o que você passou, né, com relação às delegacias especializadas, a questão da representação, que é importante, a questão de levantamento de informações também, né, para incluir nessa denúncia, para depois representar. E eu acho que dá para a gente aqui pelo tempo, talvez já dar uma olhadinha aqui. Eu sei que teve uma pergunta para a gente responder nos comentários, eu vou tentar achar ela aqui Pode para ver, estar doutora. Pessoal, pode respondendo. mandar pergunta aí que a gente responde. Só para deixar aqui bem claro para você, a gente está falando de golpes na internet, tá? Então, assim, viu? Golpes do LX, sabe aquele que a pessoa começa a intermediar um carro que você está vendendo e no final essa pessoa
ela consegue colocar o seu carro para vender para outra pessoa, como se fosse você, recebe o dinheiro e deixa você com esse problemão. Então, assim, delegacia especializada. Boleto falso. Chegou no nosso escritório um rapaz que comprou um carro num leilão. Pagou o boleto falso. Na hora que foi ver, não existiu Nossa. leilão, não existia nada. Não é? É golpe do Pix. Como que a gente faz? Tem que fazer o boletim de ocorrência na delegacia especializada. Por quê? Porque eles têm mecanismo para saber, viu? Os e-mails, os ID dos computadores, da onde veio, da onde que estava. Eles têm todas essas ferramentas, né? Nessa delegacia especializada, eles têm um laboratório cibernético lá, né? Ou seja, tem ferramentas, né, que vão conseguir, de alguma maneira, solucionar esses tipos de crimes virtuais. Ferramentas essas que a delegacia comum não tem. Muitas vezes você chega numa delegacia, o computador, coitado do escrivão lá, malemar tá funcionando, né? Às vezes não imprime É, ocorrência, né? Então, assim, infelizmente. fica nisso. No final aqui, doutor, eu vou deixar depois o telefone e o endereço, tá? Tanto da internet quanto do local lá. Se você passar por uma situação dessa, você tem aonde se socorrer. Vamos lá, doutora, tem a pergunta aí ou não? Achei a pergunta da Daiane, né? Ela fala assim: boa noite. Por aqui é comum ligarem dizendo que estão tentando fazer uma compra de valor alto no cartão de crédito dos meus pais. Isso para induzir eles a passarem os dados para a ação maliciosa. Olha só, né? Na verdade, ela citou para pegar os dados. É isso mesmo, Daiane. Daiane, inclusive, que foi guitarrista da minha banda de rock and roll. Então, olha só como é que é, né? Essa questão de compra de valor alto, acho que principalmente em horários, é, horários mais tarde, né? Tem banco que trava, né? Que nega horário tipo, à noite, tem banco que trava ali e não libera a compra. O que eu tenho para falar, principalmente de INSS, INSS não liga para ninguém para confirmar dado, nada. E INSS não liga, não tem nem funcionário para isso. Banco também não liga para confirmar dados. INSS e banco não liga pedindo dados. Né? Hoje em dia ele só bloqueia aquela compra, né? E depois pergunta, chega uma mensagenzinha. Você está tentando fazer compra tal, do horário tal? Sim, sou eu. Aí libera. Pronto, não tem que passar dado, não tem nada. Então, assim, eu acho que é bom deixar isso, né? Falar isso que ninguém não liga, não liga. Tudo dá para resolver ali pelo meu INSS, o que precisar, ou chamar um advogado da sua confiança, ligar no 135. E, no caso do doutor Marcelo, o boletim de ocorrência segue mais ou menos o mesmo padrão, né? Doutora, nesse caso interessante, eu peguei um caso aqui no escritório, igualzinho esse que ela falou. O que acontece? A cliente recebeu um telefonema, igualzinho, olha, estão tentando passar o seu cartão aqui assim, tal, tal, tal. Coitada, ela confirmou todos os dados. Aí, após ela confirmar todos os dados, tá? O que aconteceu? Aí começaram a fazer as compras no cartão dela, né? Nossa. Só que a gente conseguiu, viu? Fizemos o boletim de ocorrência, a gente conseguiu as chamadas, entregamos o celular para ser periciado e conseguiram ver da onde que veio, então conseguiram ainda responsabilizar uma pessoa, tá? A gente não sabe se é o laranja, mas que a gente achou uma pessoa, a gente achou. Depois, mais para frente, eu te que resolveu essa situação, tá? Os valores foram restituídos para ela, porque o banco ele tem a obrigação de zelar por esses cuidados, né? Mas a questão não é só o ressarcimento, mas assim, é punir quem faz isso para que ele não venha fazer com outras pessoas. Então, por isso que é importante a gente ir atrás, né? Porque muitas vezes a gente tem o dinheiro devolvido pelo banco, entra com uma ação na esfera civil, às vezes consegue resolver, mas muito importante ir para a esfera penal, para quê? Para que a gente possa inibir isso. Porque por que eles fazem? Porque muitas pessoas ficam impunes, as pessoas não fazem representação, não vão atrás, porque é trabalhoso, né? Mas assim, faça, porque aí você vai ajudar um próximo a não cair no golpe. Não, é importante ter
essa informação de fazer, né? Acho que, se eu não me engano, a própria polícia faz um levantamento de dados, né? Um rastreio, uma apuração. E aí começa essa investigação mais profunda, né? Porque senão você resolve o seu, o banco resolve o dele e o cara vai fazer o golpe, vai dar o golpe em outra pessoa, né? Fica impune, igual o doutor falou. E aí eu achei que tem uma pergunta da Paloma Sobrinho, que é assim, uma perguntinha. É possível fazer um empréstimo sendo desconto o salário total do beneficiário? Então, normalmente não, né? O empréstimo, né? A pessoa só pode dispor de 30% do valor do benefício, tá? Não pode fazer empréstimo de 100%. A pessoa vai lá receber, não tem nada, né? Se tá passando de 30% do benefício, tem alguma coisa errada, tá? Já vi acontecer, passar de 30%, mas é um benefício de caráter alimentar. A pessoa não pode ficar sem receber nada. Então, normalmente, Jaqueline, não, normalmente, Paloma, até 30% do valor do benefício, certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta da Jaqueline sobre vazamento de dados pelo INSS. Se o PROCON tem atuado para intervir nesses tipos de crime. Então, doutora, nessa situação, né, o PROCON ele não tem muito como fazer, né? Tem a própria instituição que faz a regulamentação, que é a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, nessa questão, aonde que você tem que fazer a denúncia? É junto a esse órgão, tem um órgão específico, o PROCON, ele não vai conseguir agir nisso daqui. Então, assim, nesse órgão você administrativamente vai fazer a denúncia. Claro que, igual eu falei, tem sempre que produzir provas. Então, se alguém te ligou, né, e você sentiu que seus dados foram vazados, dá corda para essa pessoa, passa o seu e-mail e fala assim, ó, me manda por e-mail isso daí. Por quê? Para você saber quem que é a pessoa. Administrativamente, você vai mandar um e-mail de volta, já fazendo prova. Eu gostaria de saber como vocês conseguiram meus dados. Pronto, você já fez a prova, né? Claro que nessas situações, muitas vezes a gente consegue a inversão do ônus da prova, e eles que têm que provar que não te ligaram, que não tinham seus dados, né? Mas o que você tem que fazer? Judicializar, tá? Então você faz as provas e entra com uma ação. Para que aconteça duas coisas. Primeiro, um ressarcimento do dano para você. Então você pode buscar um ressarcimento financeiro para você pelo incômodo que ele te causou, né? O artigo 42 da Lei de Proteção Geral de Dados vai falar isso daí. Inclusive, a denúncia nesse órgão. Por quê? Porque eles podem sofrer sanções. A empresa que faz isso, qual que é a sanção? 2% do faturamento anual dessa empresa, podendo chegar até o teto de 50 milhões. Não sei se você lembra o caso que o Facebook fez um vazamento, acho que na campanha do presidente Trump, né, que vazou lá os dados e tal. Eles estão sendo processados, né, a pagarem uma multa gigantesca. Né? Então, assim, para você ver que para inibir isso, né? Porque assim, os nossos dados parece que é algo assim tão bobo, os meus dados da doutora Juliette, do outro. Isso vale um dinheirão, um dinheirão. Antigamente o pessoal vendia uma cartela de dados por um valor muito alto para as pessoas. E hoje não pode, né? Eu acredito que isso tem que ser punido criminalmente também, né? Mas hoje a gente só tem ainda na esfera civil, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Carla, que ela coloca se pode ser considerado também, pode ser concedido, né, danos morais com relação a esse vazamento de dados. Sim, sim. Tantos danos. Geralmente a gente vai enquadrar no dano moral. Por quê? Porque moralmente a gente está sendo atingido, a pessoa está nos ligando, tá, né? É até grosseiro. Né? Eu já tive pessoas, assim, o meu tio se aposentou, coitado, no dia seguinte, doutora, o pessoal ligando para ele para oferecer empréstimo. Como é que ficaram sabendo? É vazamento de dados. Tem alguém, né, permitindo que as pessoas tenham acesso. Não é? Então a gente tem que, dessa maneira, fazer alguma coisa. Como que a gente faz? Faz a denúncia na autoridade que regulamenta isso daqui, né? Faz provas
Para quê? Para que você possa buscar uma indenização moral e até materialmente. Se você conseguir provar que você teve um dano material por conta desse vazamento de dados, alguma coisa, você vai atrás desse ressarcimento pecuniário. Dinheiro, din-din, é isso mesmo. É, fica aí a questão, a dica do dano moral também, né? Do dano moral é importante de ressaltar. Um pouquinho antes da live de hoje, eu vi uma informação que já está, se eu não me engano, é tema 326, que já está em levantamento a questão da responsabilidade dos bancos e do INSS com relação a esse vazamento de dados, para que eles tenham uma responsabilidade também com relação ao vazamento de dados, e a partir daí os golpes que são feitos, né, os prejuízos, os danos que as pessoas têm a partir do vazamento desses dados. Né? Tenho aqui também outro comentário da Carla, que ela fala assim: minha irmã teve o benefício de pensão por morte do meu cunhado e antes mesmo da primeira parcela, recebeu uma mensagem de parabéns que o benefício tinha sido concedido. E ela ficou chateada, né? Porque era uma pensão por morte, né? A pessoa tá sensível, tá muitas vezes passando pelo luto. E aí vaza esse dado que foi concedido o benefício, a financeira, o banco já liga, olha, naquela felicidade, eu vou ter uma proposta boa, empréstimo bom, juros baixos, não sei o quê, em cima do seu benefício. Faz toda uma festa, né, numa situação dessa. Em alguns casos, a pessoa está sensibilizada, dependendo da situação, tem aí algumas dívidas, algumas coisas para fazer, acaba adquirindo o empréstimo, acaba ali no ímpeto ali de resolver, eu vou fazer, acaba caindo no golpe, acaba caindo no empréstimo que parece vantajoso, mas muitas vezes não é. Né? Eu acho, a Carla fala aqui também como denunciar, como fazer a denúncia dessa questão do vazamento de dados. É nesse órgão que eu falei, né? Se você procurar lá, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Se você digitar no Google, você vai aparecer lá e você vai conseguir fazer a denúncia, porque é eles que fazem a regulamentação e que vai cuidar disso daí, tá bom? Bom, doutor Marcelo, a gente está aqui próximo, né, do final da live. Eu acho importante a gente já. Eu ia pedir para você deixar esses contatos que você falou, né, com relação à delegacia especializada, né, fazer um geral, um repasse de tantas informações importantes que a gente passou aqui, para as pessoas gravarem, e quando acontecer esse tipo de situação, saber o que fazer, né? Saber o que fazer agora, bem orientada, saber o que fazer daqui para frente, se puder passar essas informações finais. Dá para deixar gravado? Deixa gravar, doutora, por um tempo aí para o pessoal ter acesso, porque às vezes assim muitas pessoas Vamos. não assistiu, mas um parente assistiu, falou, nossa, achei muito interessante, preciso mandar para um outro parente meu para ele se informar, porque assim, de verdade, gente, a gente descarregou um monte de informação e dicas para você, viu? Então assim, salva depois, não sei se dá para salvar essa live, assiste de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois, eu te mando todos os contatos, doutora, na hora que for deixar salvo alguma coisa, a gente deixa num link, todos os Pode contatos. ser, tá ótimo. Tá bom? Os contatos online, os contatos físicos, os telefones, tá? Que o pessoal atende lá, eu deixo. Mas assim, para a gente só dar um apanhado. Toda vez que você sofrer um crime que seja na esfera virtual, cibernética, vá sempre na delegacia especializada. A gente vai deixar os contatos aqui, porque lá eles sabem como te atender, quais são os procedimentos cabíveis, né? Tem todos os equipamentos, as pessoas capacitadas para te ajudar e te orientar. Então, assim, tem que sofrer um crime, você tem que olhar se o delegado, na hora que lavrar o boletim de ocorrência, falar que vai ser estelionato, pode ser de idoso, amoroso, qualquer tipo de estelionato, tem que fazer a representação mediante um advogado, tá? Então, assim, precisa representar. Na hora você pode falar, eu quero representar, pelo menos para ele deixar anotado no boletim de ocorrência, senão não vai dar em nada, eles não vão colocar, não vão instaurar um inquérito e não vão averiguar os fatos, né? Então, assim, essa é uma das dicas mais valiosas, né? Essa dica vale
não só para esse crime que a gente está falando dos golpes do INSS, mas assim, viu, qualquer tipo de situações que você sofrer no âmbito de internet. Hoje em dia a gente tem visto muita coisa assim, viu? São injúrias raciais, são pessoas que ofendem outras pessoas, calúnia, difamação, né? E hoje, quais são os meios que eles estão fazendo hoje isso? Muita coisa acontece pela internet. Então, onde que eu faço o boletim de ocorrência, até mesmo para apurar esses tipos de crimes? É nessas delegacias, tá? Tome cuidado, golpe do boleto falso, golpe do OLX, golpe do Pix, golpe do cartão, informação de dados, não passa, gente. Ó, o pessoal ligou para você, viu? Porque assim, a vida dá um monte de voltas. Eu conheço um monte de gente que já passou várias dificuldades financeiras na vida, às vezes ficou devendo lá um dinheiro lá atrás, não conseguiu pagar, já passou vários anos, judicialmente não pode ser mais cobrado. Mas se você começar a dar a informação do seu... Viu? Confirme os 2 últimos números do seu CPF, a data do seu nascimento. Você confirmou, você está dando a chance dessa pessoa começar a te cobrar. As ligações não vão parar no seu telefone. Então, toda vez que você se negar a dar os seus dados, a confirmar qualquer tipo de dado, você está evitando, tá bom? Essas cobranças indesejáveis, essa coisa das pessoas pegarem os seus dados para poder aplicar outro tipo de golpe. E lembre-se, viu? Não trabalhe quando tudo aconteceu, né? Ah, o crime já aconteceu, a situação... Não, procure um advogado, fala com a doutora Juliette, nós estamos aqui para te ajudar. Tire as suas dúvidas, manda um direct para a gente, doutora, nessa situação, e vai ser um prazer enorme para a gente ajudar vocês aqui, tá bom, pessoal? Bom, então, finalizando aqui também a nossa live, últimos recados aqui, então, só para complementar o doutor Marcelo, extrato, qualquer dúvida, extrato do banco, extrato de pagamento do meu INSS, né? Sempre tentar estar atento às informações, quando vai no banco fazer recebimento, quando alguém liga, igual eu falei, INSS não liga, essa história de tirar foto com o documento, desconfie, tá? Pelo INSS consegue fazer tudo. Ter muita atenção. A senha do meu INSS é sua e do seu advogado de confiança, de uma pessoa de confiança. Não é para ficar passeando senha do INSS, tá? Eu vou pedir, então, quem está aqui com a gente, seguir a página do Dr. Marcelo. Tem bastante conteúdo, bastante informação lá. Falar também que, precisando, igual o doutor Marcelo falou, a gente está à disposição para atender, para tirar mais dúvidas, né? A gente faz a live para as pessoas não caírem nos golpes, mas conforme o doutor falou, às vezes acontece, né? Infelizmente acontece. E eu vou tentar, então, aqui, conforme o doutor Marcos pediu aqui nos comentários, para a gente salvar a live, tá? E agradecer a todo o doutor Marcelo que aceitou o nosso convite, bateu esse papo gostoso com a gente hoje, a gente conseguiu passar bastante informação e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. E assim que possível, eu vou ver se eu consigo já deixar gravado e a gente disponibiliza as informações que o doutor Marcelo falou. Certo? Doutora, obrigado, viu? Para mim, nossa, é um prazer poder ficar conversando. Se pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira Um tempão, falando né? só de vários outros assuntos, né? Tenho certeza que vamos fazer mais live aí, trazer mais informação para esse pessoal aí bacana. Queria agradecer a todos que nos assistiram aqui, nos prestigiaram. Manda essa live para alguém que você acha que é importante assistir, tá bom? E nós estamos aqui. Se a gente puder ajudar, vai ser de coração. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau.